Ele que eu sei agora que não vai votar nunca mais no Bolsonaro. Então, exato. o Bolsonaro ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele teve ele ganhou porque veio uma fatia aqui que ficou, porra, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui, muito mais coisas que o Ciro ontem falou aqui, que, né? Eu concordo plenamente. Só acho que, tipo, o Bolsonaro com certeza vai pro segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. Ele tem a base forte ainda. E ele é presidente, né? Meio que tem a máquina na mão. Exatamente. E então a questão é quem que vai ser o que vai pro segundo turno com ele. A tal da terceira via o Lula, né? É isso que tá se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita, meio que sobra a parcela dos indecisos, dos que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Aí vira essa briga do Lula e Ciro. Depende de como for se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são Lula. Que são independentes, que não são em direita nem de esquerda. Se ele vencer na esquerda, cooptar a esquerda nesse sentido e conseguir pegar os independentes, ele consegue ir pro segundo turno. Sentido. A questão é, vai ter algum candidato que vai pegar os independentes de mão cheia? Exatamente essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília, essa é a pergunta que o país nas ruas fazem. Né? E eu não saberia te responder nesse momento. Eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque o negócio está muito difícil. Tem uma pandemia, você vê, a esquerda foi para a rua agora, né? Mas, cara, é aquela rua meio que, não podem mais reclamar do Bolsonaro, que fez aglomeração lá. Porque perderam esse discurso, porque foram para a rua. Mas, cara, é necessário ir para a rua. Entendeu? É necessário, você só faz uma derrubada, você só atinge o grau de uma catarse e de um empurrão se você estiver na rua, cara. E a pandemia não permite isso nesse momento, entendeu? Que você tem que ter uma magnitude Exatamente. Na rua. Você lembra lá quando a Avenida Paulista ficou com 3 milhões de pessoas para tirar a Dilma. 2013, aquilo foi uma catarse, sabe? Aquilo foi um negócio que, eu não vejo acontecer de novo nesse momento. E essa pandemia, ela veio para quebrar o país, né? Quebrou o mundo, mas aqueles países, né, que se prepararam, aqueles países que tiveram seus líderes, que foram líderes, que não foram negacionistas, que entenderam e acompanharam a ciência, que acompanharam a OMS, que acompanharam os médicos e etc., são países que estão fazendo show. Acabou de ter show em Lisboa agora com 6 mil pessoas. Foo Fighters fez agora em Nova York com... Não, foi em Nova York? Não sei, eu sei que... Fez com 20 mil pessoas. Vai ter um do Bruce Springsteen em Nova York. Pois é, teve em Barcelona, já teve em Cancún. As coisas estão voltando, né? Assim, apesar de que tem gente morrendo no mundo inteiro, né? Tem lockdown por diversos cidades, estados e países, enfim. Mas os países que se prepararam, tiveram seus líderes ali com punho, eles seguiram uma rota, né? Uma salvação, uma luz no fim do túnel. O país, cara, tá à deriva, a gente está à deriva, né? Essa vacinação pingada, que agora está pausada porque acabou, né? Então é uma série de situações que preocupa muito o país. E teve alguns líderes no mundo, como o da Inglaterra lá, o Boris, que ele começou com um discurso parecido com o do Bolsonaro e do Trump. Exatamente. Mudou de ideia. Tem o próprio Trump, que, pelo menos comprou vacina pra caralho, né? Eles são um dos expoentes em vacina, né? Sim, então. Não, o cara vai doar agora 100 milhões de vacinas. Vai doar. Ele vai doar pro mundo. Da hora demais. Entendeu? Ele vai doar pro mundo 100 milhões de vacinas, sabe? Então, o Biden, né? E é difícil, cara, porque, eu entendo que esse momento, com toda essa... O Bolsonaro, ele não fez um governo tranquilo. Vocês, acompanham aí, enfim, leem e vê o tempo todo. É um governo intranquilo, um governo de muita confusão, de muito disse-me-disse, de muita porradaria, de muita puxada de tapete, traição, inversão de valores e etc e tal. E de poucas coisas que se foi feita, poucas coisas. E aí, no meio disso tudo, meu irmão, vem uma pandemia. Fudeu.
Entendeu? A pandemia foi o caos. Eu vou falar pela minha área. Vamos falar da área de cultura, por exemplo. A cultura, por aquilo que eu te contei do Osmar Terra, do Bolsonaro ter diminuído a importância da cultura no país, de ministério para secretaria, ele colocou o Osmar Terra, depois não deu certo, aí veio o Henrique Pires, não deu certo, pegou um cara de um banco, o chamado Ricardo Braga, não deu certo o Ricardo Braga, aí veio um tal de Arthur Alvim, que gravou um vídeo meio... nazista. Nazista, aí, porra, esse cara foi ripado, aí ele trouxe a Regina Duarte, irmão. Que, porra, tem uma carreira brilhante na TV Globo, mas a gente sabia que pra ela não ia suportar aquilo como não suportou, ela foi enganada. E aí, porra, ela saiu, ela tá até hoje desempregada, porque ela pediu demissão na Globo, e o Bolsonaro prometeu pra ela a pinacoteca aqui em São Paulo, não deu a pinacoteca até hoje pra ela tá aí desempregada, e aí veio o Mário Frias, que, porra, é um ator... Né? E que hoje conseguiu um porte de arma, e aí ele anda armado dentro da Secretaria de Cultura com a arma na cintura. Ele e o secretário de fomento da Lei Rouanet também conseguiu um porte de arma. Então a cultura virou isso, né? Um bolsonarismo. E ela sofreu com isso, porque como já não vinha investimento, tinha essa confusão toda na cultura, sai secretário, entra secretário, sai Regina Duarte, entra fulano, o audiovisual, o cinema, as produções pararam. A Lei Rouanet parou com teatro, com show e etc e tal. Já vinha tendo esse distúrbio, essa confusão. Aí veio uma pandemia, irmão. Aí atingiu a classe artística, porque, pô, eu tava falando com o Maurício Meirelles aqui embaixo. Falei, e aí, porra, e o stand-up? Ele falou, meu irmão, fudeu, não consigo fazer stand-up mais. Porque, porra, o stand-up é o quê? Aglomeração. Eu preciso de aglomeração, eu preciso de público, eu preciso de fila na porta do teatro, né? Aí o teatro fechou, os grandes patrocinadores se afastaram e aí a cultura, meu irmão, foi pro CTI, a cultura do país. Eu estou falando isso, não é só o eixo Rio-São Paulo, que sempre é mais privilegiado, não. Estou falando do Acre a todo o Sul, Sudeste, enfim...